Já chamamos o companheiro Rafael, 30 segundos, para formular a sua pergunta. Seguir-se-á o mais velho Soba Moisés Caul. Pode ocupar aquele micro. Desculpa. Primeiro, o meu muito boa tarde a todos que cá se encontram dentro da sala. Desculpa, primeiro também saudar assim calorosamente a direção pela organização, porque teve uma iniciativa muito boa e para nós jovens, portanto, é uma valia, porque uma coisa é ver por escrita e uma coisa é ouvir assim ao vivo. Primeiro, a questão que poderia ter submetido uma questão ao Dr. William Toné. Como, portanto, olhando na situação política que nós estamos a ver nos últimos momentos, que tem a ver com a imprensa, porque, na verdade, parece que a nossa imprensa retrocedeu. As mesmas práticas antigamente que já foram sublinhadas no antigo governo de José Eduardo dos Santos, até agora ainda continuam como fecho, portanto, de vários intervenientes da sociedade civil, como, portanto, participarem na televisão sendo pública. Poderiam nos levar a entender como contornarmos para que tenhamos uma imprensa livre, justa e transparente, porque, na verdade, a nossa imprensa retrocedeu mesmo na verdade. Muito obrigado. Então, portanto, era só Muito obrigado. Obrigado mesmo. Dr. William Tonem. Obrigado. Nós, na verdade, não temos uma imprensa pública. Nós temos uma imprensa publicada de viés partidocrata. E não se faz jornalismo na maior parte das vezes, mas faz-se propaganda. Então não se pode confundir propaganda com jornalismo. Depois, como não nos falamos desde o início, o que é que nós pensamos como país? Os órgãos públicos são, na verdade, órgãos do partido no poder. O governo é confundido como um apêndice do partido no poder e o Estado a sua propriedade privada. Assim, para muitos da imprensa pública, é mais importante um cartão de militante do que um bilhete de identidade. E é isto que nos vem dividindo, é isto que vem adiando a existência de um verdadeiro país. Costumo dizer, Angola ainda não é um país, é um país. Falta-lhe bem o acento. Passamos agora a chamar o mais velho Seriangani Mbimbi, mas a intervenção agora é do nosso Soba. E na medida em que os nossos companheiros vão solicitando, vão formulando as suas perguntas, convinha dirigir-se ao preletor. Saber exatamente se essa pergunta dirige-se a quem. Estamos combinados? Faz favor. Eu tenho minha pergunta na mesa, não vou fazer pergunta, mas uma observação. Não seria bom colocarmos nossas perguntas e no fim os preletores responder. Em vez de uma pergunta, o preletor responder, que não vai nos ajudar. Muito obrigado. Okay. É melhoramento do trabalho, não? Trata-se de primeiro colóquio, temos essas... Podemos fazer agora, podemos dar o tempo agora ao Papá Soba, depois seguir-se ao mais velho Seriangani Mbimbi. Agradeço o fundo do coração pela permissão para prosseguir. Em primeiro lugar, boa tarde ao protocolo. Uma pergunta que eu quero dizer. Eu digo assim, que quando o filho está acontecendo uma mulher que eu sou pai tem que trabalhar, espera que o filho vai trabalhar com a mulher também, aquilo é que é mas
fato de não terem essa união. Por isso, se existe organização, é através do encontro. Quando uma empresa existe encontro, aquela empresa continua e obedece. Nós como se tivéssemos já esta organização, já teríamos unificado. Porque e o nosso governo, agora eu procuro saber, é quem que você está mulher? É quem que é namorado com a mulher do outro? Quem é o dono da mulher? Há um conselheiro chamado Agostinho Antônio Santos. Então, os indivíduos de comunicação ocupam de falar Vamos ao tempo. toma da palavra dos filhos aprendidos. Quando eu fui testemunhar, por não ser destinado a ele, o senhor passou pela bancada dele por esse evento, quando partiram daqui, demorou a pena. Então, como o senhor foi a saber dele, passa, o cabo aqui, então o senhor Muito obrigado, pai. O tempo. O tempo. Muito obrigado. vamos continuar esse tema que você pegou que o doutor que isso é um princípio. O filho quando ele nasce, você não lhe dá uma mulher que é filho. Agora vamos ter que ajudar a pouco, Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela intervenção. Não é pergunta, mas é reforço do trabalho. Senhor deputado, faça favor. Irmão Sediangani Mbimbi. Viva os Bacongo! Viva os Bacongo! Viva os Bacongo! Viva! Temos aí à frente o nosso lema. Relembrar Sexta-feira Sangrenta é restaurar a dignidade dos Bacongo. Mas lá naquele dístico estamos a ver o mapa da Angola. Angola não é só um só povo, não é só uma nação. Angola é um mosaico dos povos. Cada povo merece dignidade. Cada povo da Angola merece entidade. E cada povo da Angola merece a sua cultura. E, sobretudo, cada povo da Angola deve definir os seus interesses. Deve defender os seus interesses e pegar esses interesses, apresentar esses interesses ao olho do país. No reconhecimento desses interesses de cada povo é que vamos construir aquilo que poderíamos chamar amanhã uma nação. Quando estamos a ver aí Sexta-feira Sangrenta, nas letras tem relembrar, tem uma cor, mas Sexta-feira Sangrenta tem a cor vermelha. É o sangue que verteu no dia 22 de janeiro de 1993, onde as nossas mulheres foram violadas, onde os nossos haveres foram saqueados, onde nós próprios fomos massacrados. Mas aqueles que nos massacram, a culpa não é deles, a culpa é nossa, nós, os Bacongo. Primeiro, não somos unidos. Segundo, não somos organizados. Terceiro,
não conseguimos definir os nossos interesses, defender os nossos interesses e apresentar esses interesses ao olho do país. Temos 1 minuto, vou terminar. Dizem os mais velhos, o lugar da escravatura não se busca no mercado, mas está disposto a todo homem fraco. Hoje, nós os Bacongos estamos a ser fracos. Os nossos preletores aí falaram de grande quadro de valores que contribuíram nesse país, mas hoje todos estão caídos com tromboses. Os mais velhos disseram muito bem aí, quer na EPLA, no EPLA, que era o braço armado do MPLA, grande parte dos militares eram Bacongos. Mas hoje, os Bacongos tornaram-se galinhas que vão à procura da comida, mas não vê o que está atrás é que come a comida. E não podemos continuar a aceitar isto. Devemos nos unir para defender os nossos interesses. Este país é nosso e somos os libertadores deste país. Esse organizador que está aí, o David Kissadila, o doutor David Kissadila, havia filhos aqui liderados por o engenheiro Fulupinga Lando Vitor, que defenderam os interesses dos Bacongos, dentro e fora do país. Fomos ter com Marcolino Moco, na altura, primeiro-ministro, e pedimos viaturas para podermos regressar a Uís, a Zaire e a Cabinda, que são as terras do Bacongo. O Marcolino Moco nos pediu que não podíamos fazer aquilo. Até estavam a planear um outro ataque 4 de fevereiro. No dia que aconteceu 4 de fevereiro, um bandido qualquer trouxe uma pistola, foi a um mercado, deu tiro. O mercado dispersou-se, alguns feriram, foi o David Kissadila que levou esses feridos ao hospital. Por isso, meus caros irmãos, Bacongo, vamos tirar o medo. O medo torna a pessoa vulnerável. E nós não podemos continuar a ser vulnerável. Temos que defender os nossos interesses no seio deste país. Muito obrigado. Mikongo, oiê! Mano, Mikongo, oiê! Obrigado. Irmão Sediangani Mbimbi. Agora, passamos a chamar o irmão do rei Mbianda Ngunga. Vai fazer a sua pergunta dirigindo-se ao Dr. Reverendo Antônio Nzinga. Seguir-se-á o companheiro Kalukembi Manel. Pode ocupar o micro aqui à direita. Viva! 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 Sim, vamos.
Está terminada a intervenção do Papa, rigorosamente. O tempo, Papa. Está a terminar a intervenção do Papa novamente. Rigorosamente. Obrigado. Companheiro Kalukembi, a sua intervenção, por favor. Por favor, 30 segundos. Faça favor, companheiro Kalukembi. Caros irmãos, o nosso esclarecimento é o seguinte. Primeiro que nós alugamos a sala, estamos num espaço alheio. E há horas a contar. Só por isso é que o meu coordenador, o nosso chefe coordenador, está a nos pressionar. Então, são 58 pedidos de intervenção. Senão vamos até 21h30 e a sala já não vai nos permitir mais. Por favor, tem 30 segundos rigorosamente. Muito obrigado. Meu nome é Kalukembi Manuel. Ok. Meu nome é Kalukembi Manuel. Bem, a minha pergunta é dirigida ao reverendo Tony Nzinga. Na parte final da sua abordagem disse que os pais devem ensinar a língua Kikongo aos pais. E eu faço a seguinte pergunta. Aqui em Angola temos várias igrejas e se formos a ver, os cultos são realizados em português, alguns em lingala, em francês, etc, etc. E se formos a ver, não se fala Kikongo, ou se não se realiza em Kikongo os cultos. A minha pergunta é o seguinte, será que nós os jovens que estamos a falhar em não falar o Kikongo ou os mais velhos estão a falhar? Porque disse que quando se diz cuidado, o polegar em contrapartida retrocede para quem fala cuidado. Ou os mais velhos estão a falhar ou há ignorância da nossa parte. Obrigado. Vai acumulando as perguntas, nosso doutor Carlinhos Assala, mas essa pergunta desse jovem é para o nosso doutor Carlinhos Assala. Seguidamente, o companheiro Kanza. Ernesto Miguel pode ocupar o lugar, faz favor. A nossa mão de esquerda. Você está ali, pode fazer o sinal. Sua intervenção, companheiro Kanza. 30 segundos rigorosamente. Bem, a minha intervenção é curta. A minha pergunta é sobre as batalhas do Mbianda, Ngunga e Buta. Eu queria saber, a minha pergunta é sobre o Dr. Carlinhos Assala. Em que região
saiu Buta e Mbiandangunga. Em que ano foi essas batalhas? Faz favor, o companheiro Ernesto. Companheiro Ernesto. Companheiro Casa fez a pergunta ao doutor Carlinhos Assala. Sim. Companheiro Nelson. Essa pergunta dirigiu-se ao Dr. William Toné. Já são duas perguntas para o Dr. Carlinhos Assala. Companheiro Nelson Miguel. Seguidamente, o companheiro Nani Cayombo. Estão ali, faz favor. Abreviem a situação. O tempo. Companheiro Nelson ou companheiro Nani que está a falar? Muito obrigado. Cinco. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos agora passar as respostas. Primeiro chamarmos o Dr. Carlinhos Assala, duas perguntas. Vamos ver se pode resolver isso em 2 minutos. Obrigado. Gostaria de responder de forma lacônica 2 perguntas. A primeira foi perguntar-me em que ano teve lugar a Guerra de Buta. 1914, 1918. Foi este ano. E creio que ele é originado da região de Mbata.
A outra pergunta que foi colocada é uma pergunta muito pertinente. E eu vou ser claro aqui. A pergunta foi colocada: por que neste momento há substituição do Kikongo pela língua lingala? A culpa é principalmente de nossos bacongos. Porque, em primeiro lugar, eu nasci em Angola, fugi à guerra no Congo. Mas quando estivemos no Congo, não fomos permitidos, nós angolanos, para abrirmos igrejas. Fomos obrigados a integrar as igrejas que estavam no Congo. Mas agora nós aqui estamos a permitir que qualquer pessoa sai do Congo, chega aqui e já abre uma igreja. Não fala ainda nem português, nem de Congo, prega em lingala. E o pior das coisas, que essa crítica deve ser feita, temos alguns bacongos que estão a vender o nome da sua aldeia, o nome da sua linhagem a estrangeiros, em troca de dinheiro. Temos que evitar isso, porque se na realidade nós queremos ter a dignidade, temos que ter também os valores patrióticos. Vamos justamente começar a dignificar o povo bacongo, que significa que nós não devemos continuar a tolerar a proliferação de seitas que estão a vir colocar Angola numa situação de imoralidade. Deve ser um dever de todos nós. É vergonhoso. Eu costumo fazer consultas psicológicas, sei muito bem o que costumo sempre ouvir da influência da proliferação de seitas no nosso país. Obrigado. Passamos a chamar agora as respostas pelo Dr. William Tonem. Tem duas perguntas. Bom, ali o colega pergunta de que forma o governo deveria agir em relação aos massacres da Sexta-feira Sangrenta. Bom, é o mesmo que perguntarmos ao porco o que deve fazer do javali. Neste caso concreto, quem deve fazer são os cidadãos. Neste caso concreto, quem deve fazer são as vítimas. Este encontro pode ser um primeiro passo, porque mesmo a Constituição atípica, no seu artigo 61º, diz que o que ocorreu em 1993, no dia 23, é um crime que não prescreve. Se não prescreve, esta organização pode receber este mandato por se tratar de um genocídio e é um crime insuscetível, inclusive, de amnistia. Ora, mas as pessoas podem dizer, morreu a pessoa e então cessou a responsabilidade criminal. Não. No direito há uma figura que nós chamamos de CADI. Se morreu um elemento, pode ser ator de ação deste processo do crime de genocídio, que pode ser apresentado aqui e depois pode ser presente também junto da Comissão dos Direitos Humanos da União Africana e da Comissão dos Direitos Humanos da ONU em Genebra. Portanto, a mulher, que é o cônjuge,
o ascendente, o descendente e o irmão podem todos mover ações contra o Estado. E depois competirá ao Estado endossar a responsabilidade aos seus agentes que diretamente estiveram envolvidos neste genocídio. E outro colega perguntou o que é que originou a Sexta-feira Santa. É a intolerância. E, de facto, os povos e as micronações que integram o espaço geográfico Angola nunca se terem falado, na verdade. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um país com um homem forte ou vamos fazer um país com órgãos fortes? Muitas vezes nós dissemos, não, a nossa desgraça está assim porque somos pretos e africanos. Eu recuso-me a aceitar isso. Não, é porque somos e temos mente subdesenvolvida. E a mente subdesenvolvida é transversal ao homem em todas as latitudes. O Trump não é preto, o Trump não é africano, mas o Trump é um troglodita, o Trump é subdesenvolvido. Se ele estivesse em Angola, nunca sairia do poder. Se estivesse na América Latina, também nunca sairia do poder. Portanto, compete a nós iniciarmos uma verdadeira revolução para resgate da nossa identidade. Espaço de tempo de respostas ao Dr. Reverendo Tony Nzimba. Vamos desculpar que tentei acompanhar, mas não peguei muito bem. Espero que o que eu vou dizer é aquilo que a pergunta queria dizer. Está mais ligado à questão do sonho com Israel, a questão do nome ou de palavras. Esse é exatamente um dos desafios que nós temos que enfrentar. Já falei isso na Universidade de Agostinho Neto, falei isso no sonho e estou a falar isso de novo aqui. Temos a província Angola, que é chamada província quê? Olha, na cultura Congo, o nome nunca é dado sem significado. Qual é a palavra? Qual é o significado da palavra Zaire? Está a ver agora, né? Diogo Cao perguntou os senhores que ele encontrou lá no mar a pescar. Viu? E eu fui lá em 2018, 19. Fui mesmo lá onde ele estava de pé. Insisti que me levem lá. Qual é o nome deste rio? E os velhos disseram Nzadi. E é ele. E eu lhe perdoo, porque é a primeira vez que está a ouvir palavra Kikongo, que não sabia nem nada. Ele escreveu Nzadi, Zaire. E eu disse no sonho, mesmo no culto público que eu vi lá, havia lá o administrador do sonho, que eu sinto-me aflito e triste. 40 e tal anos da independência, estamos a utilizar a palavra Zaire, que é o mau pronunciamento de Diogo Cao acerca da palavra Nzadi. E estamos a chamar província. Quer dizer, eu vou chamar meu compatriota Mukongo, que veio do sonho, vou lhe chamar do Zaire? Não. E é exatamente isso que significa a dignidade de um povo. Deve ser uma preocupação de todos nós. Gostei. Depois daquele discurso, daquela intervenção que eu fiz, voltei em Luanda. 2 semanas depois, uma delegação de chefes que chamam tradicionais, né?
os Sobas, que vieram ter com o presidente Lourenço e na entrevista falaram da necessidade de mudar o nome. Eu não sei, os deputados estão aqui, se eles próprios já levantaram esse assunto lá naqueles meios. Essas são exatamente as provas de que não somos tidos seriamente. E a culpa não é apenas dos outros, também de nós mesmos. Como é que eu vou pegar a palavra? Agora, alguém me meteu a comentário. Mobutu, quando quis mudar o nome, colocou Zaire. Eu era estudante naquele tempo lá no Congo. E quando falamos, não em investigação profunda, mas conversando entre os estudantes e os professores, Mobutu não quis mais a palavra Congo. E hoje esse é um grande problema sério. A República Democrática do Congo, o povo no Congo lá, o povo Congo, é a minoria. Os territórios que eram reino, por exemplo, o que temos no Angola e lá, são chamados Bakongo, enquanto que não são Bakongo. E esse é o problema que o Mobutu tinha. E queria mudar a situação, como não podia pegar qualquer outro nome, pegou a palavra Zaire, que é a mesma palavra que Diogo Cao inventou para falar do Nzadi. E a nossa criatividade é que tem sido o problema. Porque não valorizamos o que os nossos velhos fizeram, aceitamos tudo que vem. Por isso, para afirmar a dignidade do povo Congo, precisamos de conhecer de onde viemos e como chegamos onde estamos. E afirmar aquilo que é nosso, que fez de nós aquilo que somos. É só assim que o outro também vai prestar atenção. Precisamos de fazer esse trabalho. E eu já disse várias vezes, a nossa geração não tem nem direito de deixar Angola como está para os nossos netos. Temos que trabalhar. E aí a necessidade, não terminar minha palestra, agora vou colocar, quando vão receber o texto, vão ver, eu coloquei aquilo que eu disse em 2015, o repensar Angola. Porque tornamos-nos independentes, e eu faço a pergunta, somos independentes de quem é? Se até hoje fazemos aquilo que os portugueses fizeram de nós, continuamos até a evoluir na mesma direção, somos independentes de quem é? Sem afirmar aquilo que Deus fez de nós, nunca seremos independentes. E o que me anima muito, de 75 até, não sei, 80 e quê, queríamos ser socialista, comunista, o quê? Não é? Vou contar outra história um outro dia, não é hoje. Mas de 90 e tal, passamos numa outra direção. E hoje, toda a reflexão está sendo feita na base da economia. E essa economia que estamos a basear a tudo, é a economia capitalista que nós condenamos e lutamos com ela. Eu fui confrontado em Nairobi. É um outro dia que eu vou vos contar essa história. Quem somos então? Se no tempo colonial, os colonialistas queriam fazer de nós portugueses. Quando sai, porque queremos ser como os soviéticos e cubanos são. E quando vem a influência de que temos que conversar, queremos ser, não sei se neocapitalista ou neoliberalismo, não sei o quê. Afinal, se olhar o nosso país, não temos mesmo uma visão comum. E é isso que deve ser o trabalho que devemos fazer. Por isso, quando apoio essa iniciativa, é para que cada povo, o povo mundo tem história. É uma nação que tinha 2 estados que eu vi na história. O estado de Ndongo e o estado de Matamba. São os Mbundos. O povo Mbundo é uma nação que tinha vários estados. O Bié era estado, o Bailundo era estado, e os de Benguela estavam também organizados da sua maneira. Esses são o povo Mbundo que a história nos conta. Nós continuamos desorganizados porque aceitamos o ser tratado como os outros querem. E nós temos que trabalhar. Essa nossa geração, se não fazer, vai haver problema no futuro que vamos lamentar. Obrigado. Bom, em função do tempo,
Restam-nos apenas 5 intervenções e 5 respostas também. Desta forma, passamos a chamar todos os intervenientes. Na medida em que eu for a chamar, podem-se colocar-se já em frente. A companheira irmã, a irmã Joana Bongo, está ali? Pode ocupar aqui o lugar, aqui em frente mesmo. Depois, a irmã Paca, Calado. Irmã Joana Bongo, irmã Paca, Calado. Podem colocar-se aqui, se estão presentes. O irmão Diassonama Garcia. Diassacala ou Diassonama ou Diassacala Garcia. Faz favor. Irmão Rofino Cafuma Rosário. Ou Lázaro. Arvei Madiba. Os irmãos que eu chamei poderiam ocupar o espaço ali? Faz favor, sua intervenção. Sim, muito obrigado. Primeiro... Sim, faz favor. Sim, primeiro corrigir, não sou irmã, né? Sou irmã como vem, sou homem. Jonas Bongo é meu nome, obrigado. Não Joanas. Bem, eu gostaria de agradecer, dentre os tantos, ser selecionado nesses 5 últimos intervenientes. Se sobrar algum tempo, farei pergunta, mas gostaria de fazer uma reflexão antes. 30 segundos. Se precisar, exatamente, são 30 segundos, só gastei 3. Para relembrar a Sexta-feira Sangrenta, que o objetivo é restaurar a dignidade dos bacongos, verso ou entre parênteses, dignidade dos angolanos, não tem outra explicação, senão derrubar o MPLA do poder, tirar o MPLA dali. Nós somos jovens e a história faz bem, mas estamos cansados de histórias, de relatos, de contos. Se eu quiser saber o que aconteceu em 93, 22 de janeiro, vou ler um livro, vou conversar com o Cota William Toné, converso com o Cota Carlinhos Jassala, vão nos fornecer essas informações. Mas o que precisamos mesmo é derrubar o MPLA. Vou justificar por quê. Em 75, Antônio Agostinho Neto foi presidente do MPLA. 27 de maio, morreram mais de 80 mil pessoas. Se estou errado, os historiadores e intelectuais que podem dizer e corrigir. Em 77, mais de 80 mil pessoas morreram. Qual é o grupo? MPLA. No 22 de janeiro de 93, estima-se também em mais de 70 mil pessoas morreram, que apelidou-se como da Sexta-feira Sangrenta. Quem eram os atores? MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos. De 2017 para cá, entrou João Manuel Gonçalves Lourenço, matou Juliana Cafrique, Silvio Dalla, os manifestantes Marcelina, Mamã África e o jovem mais recente Inocêncio de Matos, que enterramos em novembro. Portanto, está à espera mais de quê? Estamos à espera de quê mais? Vamos estar sempre a criar colóquios para refletir história, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Estão todos identificados. 3 presidentes, 3 pessoas diferentes, 3 etapas diferentes, mas as ações são as mesmas. São criminosos, são assassinos. Enquanto o MPLA continuar no poder, esse povo, o povo angolano, vai continuar na desgraça. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão Jonas, muito obrigado. Seguir com... Mas o povo dele não está aqui. Faz favor, nosso pai pode passar ali para ocupar os seus 30 segundos. Primeiro, muito obrigado. Gostei de vê-los todos aqui, bacongos. Já.
Obrigado. Primeiro quero dizer obrigado à organização. Vou iniciar com propostas, se bem que o tempo já não vai além. Gostaria que essa atividade não continuasse só aqui. Tem como uma proposta, em vez de ser estar a vir aqui, nos bairros, concretamente Palanga, Mabor, que essas atividades fossem dadas continuidade. Tenho todas provas. Há pessoas que deveriam estar aqui, não estão aqui. Por causa do meio, para poder chegar aqui, não tem. O mais velho, Seringani, eu já venho lhe procurar há muito tempo. Mas o que aconteceu? As pessoas aqui da Rádio Despertar, a maioria deles me conhecem, sempre vir aqui, que eu queria me pronunciar sobre esse país. Mas peço desculpa, que me perdoam. O que foi detectando? Que talvez vim cá para maldade, para influenciar, ou que eu estou sendo influenciado por quem? Por o MPLA. E não é assim. Angamuanan Congo, que não telingan. Angamuanan Congo. Estejam à vontade comigo, eu não estou sendo influenciado por ninguém. Agora vou dizer uma palavra. Vocês todos respondem coca. Falam-se coca. Ampele. Falam coca. Ampele. Estou a falar com conhecimento da causa. Estou doente que estou, mas sei o que estou a dizer. Quem amanhã é um mês que me pergunta, mais velho, naquele dia estava a falar que eu vou te esclarecer. Naquele dia falei assim, por causa disso. Mas não vou ser longo, para dar tempo aos outros. Nas próximas vezes, os organizadores, por favor, que me deem tempo para exprimir o que eu tenho a dizer. Peço desculpa, que me perdoam. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. A irmã Paca está ali. A irmã Paca não está. Arvei, faz favor. Obrigado, companheiro. Seguida, o companheiro de Assacala. Está ali o companheiro de Assacala? Não está presente. Faz favor, ocupar o micro. Puxa, aproxima o micro. A minha pergunta é essa. Eu escutei o mais velho reverendo disse que pinga, que fuanfua, que pinga. Cante
wenzo levova kimfamfua kimpinga talempira emvula seluna zao selombuta kizeko kadioe kativo luna kubi ko wantu bena bakuiza kuna fulu kienu kalutome novo avo kimfamfua kimpinga ketuzeko danzole edi omwana fio chifobweke nchuki etumbu kwa mbuta muntu maoncho to mono baba etumbu ga oncho tuveno na kwenu ambuta kadivo wana fio chuao babweke nchuki empazi shakidi oyeno kwelwa kala intangu wa yawe yanugo wana fio babweke nchuki ena tatu edi talo kwa kuna kya tano kya mbungu da menga wetu fetivanga tutelama lusoneke nkanda kwa luyalo kativani lumbu kiyoga kalangase feriado twakembi twayindulanga pe emyo myakweto yayi imvo wena chuka ngine myao Engeta, tutondele. Agora chamamos o nosso palestrante, o Dr. William Toné, para responder a sua pergunta. Seguidamente, o Dr. Reverendo Antônio Nzinga. Como se chama, mano? Harvey Madiba. Sim, faça favor. Perdão, doutor. Posso? Faça favor. Ok. Eu tenho algumas questões que foram ultrapassadas, mas vou direcionar primeiro ao Carlinhos da sala. Não estamos a ouvir perfeitamente. Eu tenho algumas perguntas que foram ultrapassadas, ok? Mas eu vou direcionar primeiro ao professor Carlinhos da sala. Tenho aqui duas para o professor. Primeiro, qual é o impacto destes massacres sobre a desestruturação do tecido social angolano? Okay. Qual é o impacto desses massacres? A segunda pergunta, como recuperar o orgulho da nação Congo? Essa é para o professor Carlinhos da sala. Para o mais velho William Toné. Primeiro, fico feliz, eu estava à espera, eu tinha umas perguntas, mas a intervenção quase que matou as perguntas que eu tinha para o William Toné, quando ela assumiu publicamente a participação, ou contou aquele momento com o mais velho Alden Roberto. Eu li uns anos atrás uma publicação do Folha 8, onde contava este episódio. Eu gostaria de desafiá-lo a voltar a publicar e, se possível, lançar um documento contando de que forma aconteceu, como é que fizeram aquele cenário todo de criar factos para incriminar, entre aspas, os mukongos ou os bakongos. E quanto ao reverendo Tony Nzinga, eu queria perguntar como é que podemos fazer para criar uma consciência coletiva? Como é que se faz para criar uma consciência coletiva? Visto que muitas das vezes as pessoas não conseguem se rever, não têm empatia pelo problema alheio. Como é que podemos fazer, não simplesmente para a nação Congo, olhar para as diversas nações que existem e criarmos uma consciência coletiva, onde a luta de uma nação vai ser reconhecida e sentida por outras nações, porque senão vamos continuar Posso concluir? Tempo. Sim, deixa-me concluir, já estou mesmo a concluir. Onde estas várias nações vão conseguir se rever e ter empatia dos problemas uns dos outros. Como é que podemos fazer isso? Criar uma consciência coletiva. Obrigado. Passamos agora aos nossos preletores. Dr. Carlinhos Assala. Bom, como recuperar o orgulho Congo? É justamente nós continuarmos a defender os nossos valores culturais. Porque eu não posso entender, para nós bakongos, como já disse, nós temos nossos usos e costumes. Quando esses usos e costumes estão a ser vilipendiados, estão a ser destruídos, nós devemos defender esses usos e costumes.
É assim que vamos recuperar nosso orgulho. E também defendermos nosso patriotismo. Porque quando nós estamos a facilitar, por exemplo, a imigração ilegal, conforme eu disse, vender por $1.500 a tua aldeia, a tua linhagem, para alguém que não é justamente Bakongo e torna-se Bakongo, nós não estamos também a defender o orgulho da nossa etnia. Então, defender os nossos usos e costumes. Como já disse que estão a ser vilipendiados, e assim que eu escrevi o artigo ultimamente, a sociedade angolana à beira da imoralidade. Quer dizer, quando o cabelo de uma criança fica amarelado, a culpa é dos mais velhos. Bom, nós, para melhor entendermos a sabedoria Congo, cada máxima tem também outra máxima que ele contraria. Mwana gutuanga, entima mwana gutuanga. O que eu queria dizer com isso? É uma verdade, é por isso que nós estamos aqui, para poder justamente encorajarmos para a unidade dos Bakongos. Porque nós somos bem claros. Quando perguntaram o que estamos a fazer, que nunca ouvi aqui, eu luto muito no campo da educação e ensino. Que não ouviu aqui, o que devemos fazer para termos um ensino primário de qualidade, o que devemos fazer para termos um ensino secundário de qualidade, o que devemos fazer para termos um ensino superior de qualidade. Mas como vocês ouviram, quem que está a falar? Eu Zassalo. De onde? É Mukongo. Deixa passar. É aí onde devemos começar a defender os nossos. Isso é muito importante. Por isso, eu estou a ficar feliz, por acaso, com o espírito que está a nascer agora no seio da juventude. Porque nós também, na nossa era, em 61 eu tinha 15 anos. Mas tivemos aquela coragem de poder entrar na guerrilha e enfrentar os portugueses que tinham armas sofisticadas. Eu acho que aquela coragem está a renascer e por isso encorajo os jovens para poder justamente continuar, porque é a força da mudança. Bom. Eu vou apenas reforçar um posicionamento do Dr. Carlinhos Zassala, e porque também há uma generalização de algumas questões políticas que foram colocadas pela maioria. Sobre a CATAP, gostei do elogio, mas também quero falar sobre o mais velho, que não captei o nome, que fala de que aqui, Congos ou outros, são todos da mesma origem, Congo. E eu concordo com ele, porque diz que os negros que estão no Subsaara são todos bantus. O que significa bantus? Se somos bakongos verdadeiros, bantus significam pessoas, mas em que Congo? Wantu. Os lá, que estão no Burundi, são bakongos. Hutu. Isto é uma investigação. Aliás, foi o reverendo Antônio Nzinga que me tinha dado, tinha-me explicado uma questão na Índia, onde ele tinha feito uns estudos, onde foi encontrar um grupo de negros. Estava a fazer investigações. Quer dizer, de negro tinha um pouco, talvez a pele escura. E ele disse que ficou espantado, ele está presente, durante a sua investigação, que tudo que aqueles homens falavam, ele entendia em que Congo, na Índia. Por outro lado, durante a apresentação que eu fiz,
Eu falei aqui sobre o estigma da etnicidade. Esse não foi enfatizado entre os grupos étnicos, apesar de terem existido já algumas guerras entre os grupos para tentarem conquistar terras. Mas esse fator da enfatização do grupo étnico veio depois do colono. É que agudizou isto para tirar dividendos, para nos dividir. E há quem colocou uma questão sobre qual é a solução. Bom, não fica muito ético você que está na casa alheia começar a criar aí problemas, não é? Se calhar não fica bem. Não fica ou não fica? Não fica bem. Mas se estamos a falar, eu falei aqui do elemento político. Quem tirou Angola da situação em que se encontrávamos foi a UPA-FNLA que quebrou com o paradigma. E foi dito aqui que nós muitas das vezes não acreditamos, não gostamos disso. Mas queramos sim, queramos não, apesar de ter sido combatido, mesmo entre nós. Mas eu posso dizer aqui, há muitos mais velhos que estão aqui, que tudo aquilo foi feito graças a Older Roberto. Apesar de ter existido outros mais velhos, Pinóquio e tudo isso, esse é que carregou o fardo e a bandeira de todo esse processo. O nosso problema chama-se unidade. O nosso problema chama-se unidade. E o Bucongo dizem que é presunçoso, é pessoa, sei lá, achada, que tem o domínio do conhecimento e do saber. Dizem que até começa tudo muito bem, mas nunca termina. Se esse é o espírito, então é melhor abandonar isso. Deixarmos. Não é isso que está em causa aqui. Temos que persistir, conforme, aliás, foi recomendado, para que essa unidade seja encontrada. Mas a verdadeira unidade vai ser encontrada na política. Queramos sim, queramos não. É na política onde vamos encontrar a unidade de ação. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Para terminarmos de uma vez, precisamos canalizar a pergunta do irmão Tony Sofrimento para os nossos preletores encerrar o ciclo de perguntas e respostas. Irmão Tony Sofrimento está ali? Dê um sinal, faz favor. Faz favor. Faz favor, deste lado o micro. Irmão Tony Sofrimento. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer a todos pela presença e, mais uma vez, acho que estamos a ter a oportunidade para fazer coisas que nos fazem para esse plano. Nós, no dia que assumimos a independência, estamos relaxados, pensamos todos e a situação já foi sem vida. Quando nós, em 74, 75, ainda temos para fazer, Os poderes só se forem
nesse ciclo do seu uma, foi o ciclo do seu Como, foi o ciclo de começar a grande campanha de alfabetização e começar com uma grande campanha cultural que ocupou no Portugal. Dizemos aos nossos editores aqui na ADS, estamos agora todos os momentos para falarmos sobre isso. Mas, meus irmãos, não esperem que o vizinho pense que devemos entrar com aquilo que faz. Nós temos que fazer para ser melhor mesmo, com identidade, mesmo que seja um país que pensa em pessoas. Todos os atos devem ser franciscos no protocolo e por minha mão. Eu estou aqui, cheguei, estou separado ainda no protocolo. Mas não ia aqui ninguém a saudar na Vera. De vez em quando, o nosso dia grandes povos, condições na nossa cultura. Para mim, que passasse a dia para a pessoa que nasce aqui, nem que fosse para o ele, já para a minha rua. Já para a minha rua, não vou tocar na sua Bueno,
Muito obrigado, muito obrigado. Tutto dell'Antonio. E Tata Antonio sofrimento, tutto del diaco. E conzo diaco, É para dizer que não recebemos, de facto. Nós falamos que Congo, sim, como é do vosso conhecimento, a nossa província, Uís, quase que cada rio é um dialeto Kikongo. Então, como estamos aqui como mestre de cerimônia, temos que escolher algumas palavras para nos comunicarmos com os outros. Nós falamos Kikongo. E sabe-se que na província do Uís há uma parte também que fala Kimbundo, os mais velhos sabem. Eu sou descendente dessa geração. Mas Mono e Moana Kikongo, do Tonde Lediaca. Passamos agora a chamada Mobokletuna Tata Doutor Reverendo Antônio Nzinho. Já dissemos muito, esse não é um trabalho que deve ser feito num dia só. Há aqui dois elementos que eu quero dizer. Eu pensei que já terminamos. O jovem colocou uma pergunta muito crítica para nós. Onde é que vocês estavam quando essas coisas que estavam a criticar aconteceram? Estávamos lá. E é por ter visto que hoje entendemos melhor o que não tínhamos entendido bem naquele momento. Por isso mesmo estou a dizer, nós é que devemos começar a avançar com a mudança que é necessária, as correções que são necessárias. E isso vou pedir também que esse tipo de trabalho não deve ser alinhado a uma formação ou uma visão partidária. Isso é para todo o povo Mukongo. Todo o povo Congo, que esteja em que partido estiver, é exatamente isso que vai exigir que saibamos ser cidadãos no seu verdadeiro sentido. Já ouviram quando eu falei dessa coisa, não vou voltar mais, talvez no futuro vou sim. Foi na minha aldeia, onde nasci, no Quilumbo, Cusupete, onde aprendi isso. Eu que fui de Tsi, eu que fui de Ngudi, quando tutica com ele. E ele me bateu semana passada, essa semana, porque eu deveria estar hoje no enterro de um velho reverendo que foi enterrado esta manhã. E quando pedi a ele de entender a situação que está, porque a família e a igreja pediu que eu devo estar lá. Sem ele saber, eu acordei de manhã ao pensar, vou ligar na mesma boteca Sadila. Mas não sei. E a mensagem com que acordou comigo, eu que fui de Tsi, eu que fui de Ngudi, com Vita. E ele me diz a mesma coisa quando chamei, para pedir desculpa de não estar convosco hoje. E quando digo foi na minha infância, eu fui à escola com 11 anos de idade, não como você que foram com 6 anos de idade. Mas já aprendi isso dos velhos. Voltaremos no caso de direitos costumeiros e direitos positivos. Outro dia vamos falar disso. Chamaram os direitos do povo, o conceito de direito dos povos de nós, Bakongo, por exemplo, e outros, costumeiros, porque não queriam nos dizer que é direito negativo. Porque os deles é que eram positivos. E eu quando estava a preparar-me isso, disse a mim próprio, tantos juristas que temos em Angola hoje, ainda não me encontrei com um jurista que está a fazer ou que fez estudo do direito que eles chamam costumeiro. Tive essa confrontação em Moçambique, em Zimbábue,
com um jurista também no quadro do debate da Constituição. Quer dizer, estávamos lá, jovem. E é por isso mesmo que estou a dizer, não temos direito de deixar as coisas como estão. Porque cedo ou tarde poderá criar a confusão que vai voltar na sexta-feira sangrante. Porque os que beneficiam disto também não serão contentes de deixar. Por isso, é nossa obrigação fazermos entender aos outros que o povo Congo é uma nação. E a coisa interessante é que o povo Congo teve apenas um estado. Não tinha muitos estados. E se eu olhar bem na história do povo Congo e o sistema de governação, o que estão a trazer sobre democracia, eu estou a encontrar isso na história do povo Congo. Encontrei isso nos meus estudos e até hoje quando estou a ler. Falei-vos do mais velho Buta, que também foi citado. Quem é que fala da escravatura modernizada que os portugueses praticaram em Angola nos anos 20? O velho Buta foi morto aqui, em Luanda. Quem fez a intervenção que foram pedir os missionários batistas para fazer a negociação, fizeram. E o povo disse, esse rei, como se juntou com os colonialistas, já não é o nosso rei. Não há história nesta parte de Angola onde um rei foi demitido e substituído porque alinhou-se com os colonialistas. A história do Congo. Isso não aconteceu no século XIX, é no século XX. Mas depois de tudo feito como se fosse resolvido, o velho Buta foi preso, levado em Luanda, e aí é aqui onde morreu. Quem é que fala da revolta contra a mão de obra forçada nos anos 20 do século passado? Já ouviram isso num discurso para o público aí? Não querem falar agora. Eu, pelo menos, nunca ouvi. A luta contra a escravatura, a luta pela dignidade, não deve escolher pessoas. Tem que ser todo ser humano. Ele morreu aqui. E posso continuar a contar outras histórias. Por isso, falei da necessidade de repensarmos Angola. Isso não disse isso hoje. William Tone se lembra, já lhe falei 2 vezes. Foi em dezembro de 2015 que eles me levaram a Namíbia para falar dos acordos de Angola, que eu lhes disse. Nós precisamos de repensar Angola. Estou a dizer isso aos governantes quando tenho de falar com eles. Porque se tornamos-nos independentes, nunca olhamos-nos como éramos antes de sermos o que fomos formados. Não houve tempo, não houve nada. E acontece que as agendas não eram as mesmas. Ele falou do 11 de novembro. Vocês ouviram o 11 de novembro, toda a reitoria que foi dada acerca do 11 de novembro. Quem é que vos falou das missões batistas que foram fechadas depois de 15 de março? Só abriram quando eu voltei a Angola, dia 8 de novembro de 74. As escolas, os hospitais foram todos destruídos por bombardeamento aéreo. Não há outra igreja em Angola que passou por essa situação. E a igreja proibida. Só quando voltei em novembro de 74 que começaram a falar da igreja. Nunca fizemos barulho. Esses são os males que precisamos de corrigir. E para corrigir, temos que aceitar que esse foi um mal. Alguém pagou indignamente e injustamente, nunca mais. É assim que se criam as nações. Se a América hoje apresenta como a maior democracia, e graças a Deus, o que aconteceu agora revelou tudo, que são humanos como nós. Eu não é. Não entraram e queriam se matar e não morreram. Até o parlamento, os deputados e senadores fugiram. Sempre pensa que quando há roubo eleitoral é nos nossos países. Agora aconteceu lá. Que trazem todas as teorias para nós. Quer dizer, não é para estar contra alguém em Angola. É para fazermos de Angola aquele país
onde realmente vai se viver em paz. Muito obrigado. E termino por dizer aquilo que dissemos em 2002, depois dos acordos que foram assinados naquele palácio. Angola não deve continuar a ser tratada e observada na base de decisões feitas por outras pessoas que nem sequer representavam os povos. Está no memorando da paz que o COEPA dirigiu, que apresentamos ao governo. Até hoje, vivemos na base daqueles acordos de Berlim. Até hoje. Nunca fizemos o melhor para essa Angola ser nossa Angola. E isso não tem nada a ver com um partido político. O partido que está contra isto significa que não estava a favor do povo. Se está a favor do povo, esse é o caminho para uma paz real em Angola. Deus nos abençoe e cuide de vós. Vamos terminar com o Dr. William Toné para responder às suas duas perguntas. Primeiro, eu gostaria de agradecer também não só a organização, mas pela disponibilidade. Fiquei contente por saber que o Toninho Cimento se fez presente. Para muitos que não sabem, o Toninho Cimento foi basquetebolista internacional da seleção de Angola. Portanto, um dos mais visíveis atletas do nosso basquetebol. Eu disse que me repugna ouvir falar que o Quinton e o Quinton são amigos. E quando o Toninho apresentou uma lista de obras de Bacongo, aumentou a minha polícia. É que no nacional cabem todos. O chinês que recupera a cidadania angolana, depois é nacional. Mas ele nunca vai poder ser nacional. Mas vai poder ser nacional. Essa é a grande diferença. Na língua nossa angolana não cabe todos. Cabe mesmo o verdadeiro. A língua portuguesa pode sim ser considerada um dialeto por aqueles que não se referem nas nossas línguas maternas. Quando o meu pai sexualizou a minha mãe, ela gemeu em mamãe. Não gemeu. Houvesse dirigentes verdadeiramente comprometidos com Angola, tivéssemos falado como povo de nações e um verdadeiro patriota ficaria envergonhado
E por isso criou-se sobre ele muitas histórias, no dia seguinte. Mas isso não está no DNA do EPLA. Mesmo internamente. O EPLA matou Matias Viveiros. Matias Viveiros já estava a apelar nas ausências com o Chinês. E uma vez, a fazer trânsito em Brazzaville, foi apanhado por neto e enterrado vivo. Ficou 2 dias com a cabeça de fora. Mijava na cabeça dele, atirava o papel, cuspia. Portanto, numa base do próprio EPLA. Nunca se pediu desculpas, nem à família do Matias Viveiros, nem ao do Miguel José, nem ao do Ferreira. Depois, muita gente também ouve sobre as queimadas na chama. Mas o primeiro movimento de libertação, que queimou pessoas vivas em 68, foi o Enterrado. O ano fez 20 anos depois. O primeiro morreu nesta fogueira, em que foi queimado vivo no leste da Angola, o comandante Paganini, Estrela, Figueiredo, acusado de feitiçaria e de querer derrubar a direção do Estado em Brazzaville. Portanto, nós temos uma história muito pesada e para nos reencontrarmos seria bom que todos pudéssemos conversar, libertar daquele sentimento de tristeza, de raiva, de desconfiança, para fazer um verdadeiro projeto de país. Não será possível enquanto nós, por exemplo, não tivermos leis que respeitem aquilo que nós somos, que o direito positivo reconheça a força e a valência do direito do sujeito. Vou encerrar com uma coisa que eu companhei. Os nossos povos são muito criativos. Nós é que enviamos o taxa. Vocês agora, todos estáis nos Estados Unidos, pegam o telefone, taxa, não é verdade? Eu, quando vou à minha sessão, a minha avó não está em casa. Não encontro a porta está fechada. Eu chego, ponho o meu dedo, o pau cai, a porta abre e eu entro. Não é taxa. Obrigado, Dr. William Toné, do seu jeito. Antes de terminar, estamos mesmo já a encerrar, vou chamar o Dr. David Álvaro, como sabem, o mentor primeiro desta ideia que nos coloca aqui. Faça favor, Dr. David Álvaro. Depois da sua intervenção, vai se fazer a declaração final do nosso colóquio